A atleta Serena Williams veio a público num comercial de uma empresa de prescrição e venda de remédios para emagrecer, declarando que perdeu 14 quilos em 8 meses com o uso de Mounjaro. Como se pode imaginar, a internet entrou em polvorosa. Quais os impactos do posicionamento de Serena Williams? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Eu não sou alguém particularmente ligado ao tênis, não sou alguém que fica ligando a TV para assistir partidas de tênis, mas mesmo assim eu, como acredito que a maioria de vocês, sei muito bem quem é a Serena Williams, porque afinal ela é considerada a maior tenista de todos os tempos. Ela já teve 4 medalhas de ouro em Olimpíadas e eu não sabia esses números, fui pesquisar, mas 39 títulos de Grand Slam, que são os torneios mais importantes do tênis mundial. Ou seja, ela ocupa no tênis o mesmo lugar que um Pelé ocupa no futebol, Michael Jordan no basquete. Tem um filme muito bom que foi lançado em 2021 sobre a história da Serena e da Venus, que é a irmã dela, também tenista e também de grande sucesso, né? Elas vieram de um gueto em Los Angeles e começaram a jogar muito cedo, muito novas. Elas são definitivamente, assim, 2 mulheres de muita garra, muito talento e que se esforçaram a vida inteira para chegar nesse patamar. Ou seja, o rótulo de preguiçosa ou de indisciplinada, com elas, não vai colar de jeito nenhum. E isso é muito importante, porque conforme a gente vai falar nesse episódio, muitas vezes as pessoas obesas são rotuladas automaticamente de preguiçosas, de gulosas, estão na situação que estão porque não têm disciplina. Mas como você disse, né, Sari, esse rótulo não cola nessas duas. Também não dá para dizer que ela não se exercitou o suficiente, né? Porque vamos combinar que uma pessoa que tem esse patamar de desempenho no esporte, o que ela mais faz na vida é manter uma rotina regrada de alta intensidade de exercícios físicos e certamente com acompanhamento nutricional e uma dieta equilibrada. Bem, mas aí o que aconteceu? Em 2017, a Serena Williams deu à luz a sua primeira filha e desde então ela passou a ter dificuldades em perder o peso que ela ganhou na gravidez. Mas a despeito disso, 6 meses depois ela já estava jogando tênis profissionalmente e continuou sendo uma das melhores tenistas do mundo até se aposentar da carreira profissional em 2022. E apesar de estar treinando mais de 5 horas por dia e ganhando esses títulos, ela continuou carregando cerca de 14 quilos extras depois da gestação. Bem, mas o motivo que a gente está falando dessa história é porque recentemente a Serena veio a público num comercial de uma empresa de prescrição e venda online de medicamentos nos Estados Unidos, declarando que perdeu os 14 quilos em 8 meses com o uso do medicamento, de um desses injetáveis, no caso o Mounjaro. A minha primeira reação quando vi esse comercial foi meio de espanto e de surpresa e preocupação. Primeiro porque eu acho muito esquisito alguém fazer comercial de medicamento, né? No Brasil isso não é permitido, na maioria dos países não é permitido, mas nos Estados Unidos é. Eu acho que esse tipo de propaganda passa a impressão de que medicação é uma coisa banal ou que as pessoas podem ir lá e decidir que remédios elas vão usar como se fosse algo assim que não tem também um potencial danoso ou efeitos colaterais. Então, independentemente de qual for o remédio, eu acho muito estranho esse negócio de fazer propaganda. De fato, os Estados Unidos são uma anomalia, mostrando a força do lobby da indústria farmacêutica que conseguiu passar no Congresso naquele país
legislação que permita fazer propaganda diretamente ao consumidor, porque medicamentos que são vendidos exclusivamente sob prescrição médica, não faz nenhum sentido você fazer propaganda para o consumidor. Você vai fazer propaganda para o médico, porque o médico é que vai decidir se aquilo está indicado para o paciente ou não. Mas, enfim, os Estados Unidos têm essa aberração jurídica. E existe ainda um conflito de interesses envolvido aí nessa história da Serena, porque o marido dela era um investidor da empresa que se chama RO, desde 2018, que é essa empresa que faz atendimentos online e prescreve medicamentos. E não obstante, pessoal, eu particularmente vejo isso como uma questão secundária para o assunto que nós vamos tratar hoje. Até porque a Serena Williams é multimilionária, o marido dela também e tal, então assim, não acredito que vá fazer muita diferença no orçamento doméstico. E o fato é que, independentemente da motivação, ela é uma atleta de alto rendimento, que estava com excesso de peso e o remédio funcionou. Eu li alguns artigos criticando a decisão dela por conta de talvez estar cedendo às pressões sociais, às pressões estéticas que as mulheres sofrem, né? Ainda mais em se tratando de uma pessoa negra que já sofre naturalmente racismo, apesar do seu sucesso, que é inquestionável. Teve alguém que escreveu assim: não basta você ser a melhor do mundo. Se você não for branca e você for mulher, você ainda vai precisar ser magra para ser aceita. E eu acho que, na verdade, isso tudo é uma especulação, né, com base em alguma verdade, porque sim, as mulheres sofrem mais preconceitos e, com certeza, ela, sendo negra, ainda sofre mais essa camada de preconceito, mas eu acho que esse não é definitivamente o ponto principal. Se foi isso ou não que fez com que ela recorresse à medicação, não é da nossa conta. Pode muito bem ter sido o desejo dela, enquanto atleta, de pesar menos, porque uma pessoa jogando profissionalmente tênis e que tem que fazer aqueles movimentos de perna em que você para subitamente, o joelho sofre muito com esses quilos extras. Mas eu acho que o ponto principal, e é sobre isso que a gente quer realmente falar com vocês hoje, é a questão de que a atividade física não basta nem em nível de elite. E aqui nós temos um exemplo inegável disso. Como a gente já conversou, o rótulo de pessoa preguiçosa ou indisciplinada simplesmente não cola na Serena. Ela disse, inclusive em entrevista, e aqui eu abro aspas, minha vida inteira se resume a ir à academia, malhar, correr, treinar, fazer HIIT, que é aquele exercício de alta intensidade, né? Dançar, tudo que você possa imaginar. Em outra entrevista ela listou correr, caminhar, andar de bicicleta, subir escadas, tudo o que você imaginar, eu fiz. E aí, mesmo treinando 5 horas por dia, e não é treinando que nem eu e vocês, né? É treinando como um atleta de alto desempenho. Ela disse que sempre chegava a um certo ponto na balança, mas nunca conseguia ficar abaixo disso. Eu acho que ela deveria ler aquela postagem do Set Point, que está na área de membros do blog. Pois é, me dava vontade de falar, Serena, lê essa postagem. Aliás, lê esse livro aqui, esse de capa rosa, Uma Dieta Além da Moda. E outra coisa, pessoal, é que a Serena Williams, ela não fazia, obviamente, uma dieta low carb, mas ela não comia mal. Como ela dizia, ela sempre seguiu uma alimentação, entre aspas, saudável e limpa durante toda a sua carreira. Logicamente, a definição do que seria uma alimentação saudável e adequada ao emagrecimento, no caso da Serena, estava sendo definida pelas diretrizes que, como vocês sabem, recomendam alto carboidrato para atletas. E isso que ela falou é bem interessante, porque olha, ela disse que ela continuou fazendo aquilo que ela sempre fez a vida inteira. Só que a vida inteira ela pesava 14 quilos a menos. Na gestação ela ganhou esse peso e agora ela já estava numa outra condição. Ela precisava de uma outra estratégia para perder esse peso e não apenas continuar fazendo o que ela sempre fez. E para quem não lembra, para quem não leu aquela postagem do Set Point, o set point, ou o peso referência, vamos chamar assim, é aquele peso que o corpo quer manter. Ele quer que você fique pesando aquilo. E quando a pessoa ganha peso por alguma circunstância, e no caso dela foi por conta da gestação, e a pessoa se mantém por algum tempo naquele peso mais alto, isso reajusta esse peso referência para aquele nível mais alto. E a partir daquele momento o corpo vai querer ficar com aquele peso mais alto.
Então, se você simplesmente comer essa dieta saudável, equilibrada, que fornece todas as calorias que ela precisa para treinar tênis 5 horas por dia, ela não vai engordar nem emagrecer e vai continuar no set point. Só que o set point agora é 14 quilos acima. E à medida que a pessoa faz um esforço, no caso dela, aumentar ainda mais as subidas de escada, corridas, HIIT, etc., para tentar emagrecer, ela baixava um pouco e chegava num ponto que não baixava mais. E a gente sabe que isso acontece porque quando você vai perdendo peso em relação ao seu peso referência, ao seu set point, o apetite vai aumentando. Então a pessoa pode nem se dar conta, mas ela come um pouco mais. E a taxa metabólica em repouso, nas poucas horas do dia em que ela não está se exercitando, fica mais lenta. De modo que há um componente biológico impedindo ou dificultando esse emagrecimento, e eu acho que o caso dela é interessante porque traz a público que não é só uma questão de força de vontade, porque vamos combinar que força de vontade não falta para essa mulher. Você escreveu sobre isso na área de membros do blog, né? O título da postagem é A Pequena Serena, e tem um comentário de uma pessoa ali interessante dizendo que ela conversou sobre esse caso da Serena Williams com a sua professora da academia, e a pessoa disse que ficou triste com a atitude da Serena em assumir publicamente o uso da medicação, porque, segundo ela, esse foi um atalho, um caminho mais fácil. E aí, de novo, né, a gente volta ao preconceito. Por que se a gente usa a medicação para outras finalidades, a gente não acha que é um atalho, mas quando é emagrecimento, as pessoas ainda acreditam que todo mundo pode emagrecer apenas comendo menos e fazendo mais exercícios. Eu vou me permitir ler para vocês aqui um parágrafo da postagem do blog que começa assim: agora, há um monte de gente que nunca fez nada de importante na vida acusando Serena Williams de estar pegando um atalho, escolhendo o caminho mais fácil. Nada nunca foi fácil para as irmãs Williams. Depois que você ganhar o seu 30º Grand Slam tendo saído de um gueto, você poderá começar a pensar em sinalizar virtude para a Serena Williams. Como eu disse antes, o rótulo de preguiçosa, de pessoa com pouca força de vontade, simplesmente não cola nessa mulher. Ela disse em uma entrevista: percebi que não era uma questão de força de vontade, era biológico. E aí eu repito, ela tem toda a razão. Agora, pessoal, eu acho que o Mounjaro ou Ozempic seriam a única saída para esse problema biológico do set point elevado da Serena? Certamente eu não penso isso. Como eu já disse, eu creio que uma dieta pobre em carboidratos, rica em proteínas, especialmente para uma atleta, manteria esse set point bem mais baixo, sem a necessidade de acrescentar ainda mais exercícios para alguém que já treinava 5 horas. Mas os medicamentos são sim uma alternativa válida, porque o problema é de fato biológico. E não é algo que se possa consertar apenas treinando mais ou tentando passar fome de forma crônica por tempo indeterminado. Essa fome vai precisar ser controlada e mantida sob controle para que a pessoa consiga manter um peso abaixo do seu peso referência. A medicação é uma forma, não é um atalho, é uma forma de tratamento, mas não é a única. E eu tenho certeza que para a Serena também não faltaria força de vontade de seguir uma dieta low carb, alta em proteína. O que faltou para ela talvez tenha sido conhecimento e orientação nesse sentido. E eu acho que seria muito pior se ela parecesse magra de uma hora para outra, omitisse que fez o tratamento e passasse a falsa impressão de que ela emagreceu por causa da rotina intensa de exercícios, né? Assim como cá entre nós, tem muita gente na internet fazendo hoje em dia, né? As pessoas aparecem magras em rede social e dizendo que fizeram nossa alimentação saudável, dieta e treino. Então, depois de a gente ter discutido todos esses aspectos, a pergunta que fica é: será que foi mais positivo ou mais negativo esse comercial que a Serena Williams fez desse medicamento? Do ponto de vista social, eu não sei, a gente pode ver por diferentes aspectos, né? A gente mencionou que pode reforçar o estereótipo da necessidade da magreza, a gente falou também dos conflitos de interesse envolvidos, aí do ponto de vista financeiro, né? Em fazer propaganda de remédio. Eu acho que também influência, né, para pessoas que talvez não precisem da medicação, que agora vão chegar nos médicos já pedindo a receita. Que era, inclusive, o objetivo do comercial, né? Exato. Influenciar pessoas a pedirem que seus médicos prescrevam remédios.
Mas a gente não pode deixar de reconhecer que tem um lado positivo nisso, né? Que talvez seja de reduzir o estigma das pessoas que precisam e utilizam a medicação para esse fim. Ajuda também a exemplificar uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui e que foi tema de uma postagem recente da área de membros lá em drsolto.com.br, chamada A Culpa Não É do Sofá. Uma postagem que falava de um estudo muito grande que mostrou que as diferenças de atividade física explicavam apenas 1/10 das diferenças de incidência de obesidade entre as pessoas. Não é que a atividade física não seja importante, mas para o emagrecimento, a dieta predomina. E aí agora falando como médico, de que forma o exemplo da Serena pode ajudar as pessoas que eu atendo em consultório? Porque isso independe das motivações por trás do ato, que na realidade eu não tenho como saber, né? Talvez ela só quisesse emagrecer, talvez ela quisesse jogar tênis melhor, pesando menos. Isso eu não tenho como saber, mas não vem ao caso. Para quem trabalha com obesidade, eu acho que a Serena ajudou a reduzir o estigma do tratamento da obesidade. E isso é uma coisa boa. Porque a pessoa com obesidade, ela se sente julgada. E a Serena Williams, que é alguém que é digna de toda a nossa admiração, admitir publicamente que existe um problema biológico que dificulta o emagrecimento, é algo que tem o potencial de influenciar na forma como a sociedade como um todo encara o problema. Tipo assim, se até a Serena precisou da medicação, significa que o tratamento não é necessariamente um atalho, e sim uma intervenção médica para um problema biológico. Poderia ter sido uma dieta low carb? Poderia. Eu acho que o dogma da nutrição esportiva é o que impediu ela de ter contato ou sequer de contemplar essa alternativa. Mas o fato é, simplesmente se esforçar mais, treinar, ter mais disciplina, isso não basta e o caso dela torna isso absolutamente transparente. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.